que a regressão, né, ela tem a ver na biodança com a regeneração e com a reparentalização. Então, nós vamos, ver um pouquinho, né, o que que seria isso, vamos entrar um pouquinho mais profundamente nessa percepção, né, da regressão como, um fenômeno que gera regeneração e gera reparentalização. O que que será essas 2 coisas, né, regeneração e reparentalização? Então, né, vamos recordar um pouquinho alguma coisa que a gente já viu, até a Luísa tinha feito uma pergunta, ontem, eu acho que foi a Luísa, né, sobre a questão da não, foi a Anaís, né, que fez a pergunta sobre o ponto de vista da psicologia, que ela não tinha entendido, muito bem, daí eu expliquei de novo, então a gente vai passar por aqui rapidamente, né, só para lembrar o que a gente já viu e que a gente reforçou depois. Então, que do ponto de vista da psicologia, né, a regressão, um ponto de vista tradicional, porque depois cada linha de vivência vai ter uma interpretação, linha de vivência não, linha de psicologia, vai ter uma interpretação diferente, né, desse fenômeno que é a regressão, né, mas a palavra regressão dentro da psicologia, ela está muito associada a um fenômeno que acontece quando a gente tem uma situação, né, onde, se espera um determinado tipo de comportamento para uma faixa etária, né, e existe alguma situação emocional ou estrutural da personalidade daquela pessoa, que faz com que ela volte a um tipo de funcionamento esperado numa faixa etária anterior, né. Então, isso pode se dar de um ponto de vista, hã, mais relacionado a comportamento e fisiologia, né, que, por exemplo, que é o caso clássico que eu citei ontem, né, de uma criança que por algum motivo, né, ela já deixou de utilizar fraldas, já está num momento onde ela pode pedir para fazer xixi, cocô no vaso, etcétera, né. E daí acontece alguma coisa, e o caso clássico é nascer um irmãozinho, né, um bebezinho, e daí a criança, claro, se sente insegura, se sente que não tem toda a atenção que tinha antes, e daí volta a fazer xixi nas calças, né. Então, isso não acontece porque a criança é teimosa, acontece porque ela precisa fazer aquela regressão, né, para voltar a um estado de segurança, para depois progredir novamente. E depois existe também algumas patologias, né, psíquicas que vão ter um estado regressivo, né. Então, adultos que emocionalmente se comportam como criança, né. Então, existe um estado regressivo nisso, tá. Então a pra psicologia essa regressão ela é vista como uma necessidade ou como um estado patológico, tá, depende da situação, mas é sempre uma volta a um tipo de funcionamento que, não existia, que foi superado, mas a pessoa volta, tá. Ou simplesmente uma coisa de não conseguir fazer um passo de maturação, né, e ficar, principalmente quando é a questão emocional, né, ficar num tipo de relação emocional que é infantilizado, etcétera, tá. Também pode ser chamado um comportamento regressivo. Então, e a regressão tem alguns métodos terapêuticos, tá, que são também que utilizam regressão, tá. E esses métodos, uma grande parte desses métodos terapêuticos, porque é múltiplo, né, existem 1000 formas de fazer esses métodos terapêuticos, eles, em geral, tá, uma grande maioria deles são uma volta no tempo. Tá? Quando a gente então fala de regressão como método terapêutico, uma grande maioria dos métodos terapêuticos que envolvem regressão é uma volta no tempo. Então, eu vou voltar lá para quando
eu entro numa espécie de um transe, né, induzido pelo terapeuta, das mais variadas formas, existem metodologias para isso, eu não domino nenhuma delas, tá? Só tenho esse conhecimento dessa forma, então eu volto para um fato que me aconteceu quando eu tinha 3 anos de idade, eu vejo esse fato e eu vou trabalhar situações, etcétera, né. Ou eu volto para um tipo de para minha vivência intrauterina, ou eu volto para as minhas relações ancestrais, né, a dinâmica das minhas relações ancestrais, ou eu volto para, as minhas vidas passadas, tá, quando tem uma conotação de vidas passadas ou reencarnacionista, né. Então, são formas de ver e formas de fazer uma viagem. Obviamente, essa viagem, entre aspas, né, é uma viagem, que se faz por intermédio de técnicas, de transe, né, técnicas de relaxamento que envolvem um estado alterado de consciência, onde tu é induzido a chegar em um determinado ponto da tua vida, em geral, um ponto nevrálgico, né, ou dos teus ancestrais, e ali fazer uma operação de cura, de regeneração, mas não do ponto de vista que a gente vê da biodança, tá. A biodança não vai fazer nunca, jamais esse tipo de condução. Tá? Então é super importante a gente ter claro isso. A biodança, ela não vai fazer uma condução, dizer: "Tu vai chegar nesse ponto, nesse dia, nessa situação". O que pode acontecer, eu disse para vocês isso ontem, né, é que espontaneamente a gente para em algum lugar. A biodança, ela sempre vai trabalhar com o espontâneo, né, então o facilitador faz uma sugestão e essa sugestão vai levar para algum lugar espontâneo. Então, para dar um exemplo disso, né, quando a gente faz a dança do ser ausente, né, eu não vou dizer: "Agora você vai encontrar o seu avô", tá, não vou, jamais vou dizer isso. Eu vou dizer: "Agora deixe surgir espontaneamente uma pessoa que pode estar nesse plano ou não, deixe que surja, não comande isso, deixa que surja espontaneamente a imagem, né, dance para essa pessoa". Então, é uma forma completamente diferente, porque, aí a gente está deixando, né, que, algo espontâneo aconteça organicamente dentro das possibilidades daquela pessoa de de acolher esse conteúdo, né. O risco que a gente tem quando a gente direciona é muito maior, né, porque eu posso levar a pessoa a encontrar uma coisa que ela não tem estrutura para 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 conter naquele momento. Obviamente, dentro de outras metodologias, devem ter formas de trabalhar isso de uma forma progressiva, mas não é o que a gente está discutindo aqui hoje, né? A gente está discutindo a forma como a biodança faz isso. Então, a biodança não tem esse objetivo, tá, de ir lá num ponto do passado para curar, mas pode acontecer de vir espontaneamente, e nos exercícios onde a gente trabalha essa entrada em contato com algum conteúdo, jamais a gente direciona o conteúdo, tá. Deixa que ele se manifeste espontâneo, né. Então isso pode se dar tanto, por exemplo, alguns exemplos é a dança do ser ausente, a fluidez com imagens, né, quando a fluidez com imagens é livre, as imagens surgem espontaneamente, né. Então, isso tudo é sugerido, mas nunca é conduzido, né. Então desde que surjam imagens, ok, mas eu não vou dizer assim: "Veja a tal situação do teu passado", jamais, tá, a gente não conduz dessa forma, né. Então, como eu coloquei ontem, a regressão em biodança, né, ela é uma regressão muito mais a um estado.
né, a um estado de disponibilidade, de relaxamento, de estar disponível, né, de disponibilidade de estar, em um ambiente protegido, é uma vivência de descanso profundo, né, de poder descansar, de poder me soltar, de poder me sentir protegido. E um dado eu acho que é super importante, né, dentro da nossa sociedade onde, principalmente nas classes mais favorecidas, né, as pessoas não costumam partilhar, os locais onde elas descansam, dormem, né. As pessoas dormem sozinhas ou no máximo acompanhado do seu companheiro, companheira, né. Hã, hã, dificilmente se dorme em grupo, né, se descansa em grupo. E então a biodança ela traz essa situação tribal, né, que é o momento onde a gente vai descansar todos em grupo, né. A gente vai que é o exercício que a gente faz desse ninho grupal, né, onde todos se deitam, descansam, hã, e estão, assim, nesse estado de proteção, sentindo o calor das pessoas que estão próximas, né. E que é um calor de uma temperatura, que é a temperatura do corpo humano, né, então que é um calor muito, que desperta uma coisa muito uterina, muito primária, né. E esse estado que a gente chega dessa forma, né, que não é um relaxamento com comandos mentais, mas é simplesmente algo que vai se criando paulatinamente ao longo da estrutura de aula, que vai fazendo a gente ir descendo para esse estado de abandono, de entrega completa, né. Quando a gente entra finalmente na parte mais profunda disso, né, existe um processo orgânico muito profundo de baixa do estresse, de baixa do estado de alerta, que permite uma reprodução celular, um renovamento celular, muito equivalente, né, a quando a gente tem, assim, uma noite de sono super bem dormida, com sono muito profundo, mas o que acontece é esse processo se dá ali em alguns minutos, né, em alguns minutos a gente tem essa sensação de renovamento e é muito importante a gente conseguir atingir esse estado, né. E daí, com base em atingir esse estado, depois também tem esse processo de sair desse estado devagarosamente, né. É importante que tanto a entrada no estado como a saída desse estado seja progressiva, vagarosa, né, construída com base na confiança do grupo, etcétera, né, e que então faz com que eu possa atingir esse estado, né, esse estado que é raro dentro do mundo que a gente vive. A gente sabe que a maioria das pessoas não dorme bem, né, não consegue relaxar, que as pessoas têm muita tensão, tensão muscular, tem muitas doenças que são relativas ao estresse, né. Então, conseguir atingir esses processos de renovação orgânica é muito importante e pode, né, posteriormente fazer a diferença no cotidiano, né. A diferença na capacidade de sono ou, na percepção, né, da qualidade da vida também, né, porque o que que acontece, quando a gente começa a atingir esses estados, né, de harmonia, hum, o efeito contraste ele começa a ser cada vez mais forte. Então, se a minha vida é desarmônica, se eu não tenho condição na minha cotidianidade de descansar, de, ter momentos de me sentir protegida e entregue, eu começo a ver: "Mas, pô, como é que eu não tenho isso?". Eu começo a perceber que eu tenho necessidade disso, eu começo a perceber o meu estado de estresse cada vez mais evidente, né, e aí começa a necessidade de mudar, a fazer mudanças no estilo de vida.
né. E é super importante perceber isso também, que com a biodança, por exemplo, quando a gente faz um estado regressivo em biodança, e faz essa regulação do estresse, e faz essa regeneração celular, né, isso não significa, né, que a pessoa milagrosamente vai mudar a sua vida, né. Então, não é assim: "Ah, eu me estresso, me estresso, me estresso e venho fazer biodança e daí eu me desestresso e posso continuar com a minha vida estressante, porque eu faço biodança uma vez por semana e me desestresso para poder ser estressado". Não é assim que funciona com a biodança, porque esse essa experiência que a gente tem com a biodança, ela faz com que comece a haver um efeito de contraste com a nossa cotidianidade. E o que que acontece? Cada vez mais aquilo que eu faço que, é prejudicial para a minha saúde, é prejudicial para a minha integridade, comece a contrastar, né. Então, com aquilo que eu vivo em nível de integração dentro da própria aula de biodança. E daí isso faz com na realidade, o que acontece quando a pessoa faz biodança, né, no processo de biodança, é alguns dados da sua vida começarem a se tornar insuportáveis, né. Tipo assim, eu conseguia tolerar algumas relações violentas, abusivas, eu conseguia tolerar, viver de uma forma super estressante. E começa aos poucos, não é uma coisa imediata, né, de um dia para o outro, mas começa aos poucos se tornar intolerável, né, me submeter àquelas situações que são violentas para mim, né. Como isso é feito, esse processo de contraste, ele é feito muito progressivamente, isso dá tempo da pessoa ir reorganizando delicadamente a sua vida, né, de forma a poder mudar esses fatores, tá. Então eu acho que é bem importante a gente perceber isso, né, como é que é o processo de mudança de estilo de vida dentro de biodança. Ele vem dessa conexão com o primordial, vem dessa conexão com, algumas necessidades que são básicas e que a pessoa nem se dá conta que tem, né, pelo nível de estresse da sua existência. Então, essa renovação orgânica, né, ela nos conduz a uma conexão, muito profunda com essa necessidade da própria renovação orgânica. Essa e eu vejo que então a a biodança ela não nos faz, não é a biodança em si que nos provoca a mudança de qualidade de vida, né, mas ela nos promove que a gente busque essa mudança, né. Só que ela não te diz como é que tu tem que viver, ela só te alerta que tu tem que mudar, ou te alerta para o valor daquilo que tu já tem em nível de qualidade de vida, né. Então, eu vejo que as pessoas de biodança, elas não têm uma orientação, assim: "Ah, tu tem que fazer isso ou aquilo". Não, mas elas são buscadoras de uma vida mais saudável, mais serena, mais orgânica, com mais cuidado, esse cuidado ele passa, pelo cuidado, com a alimentação, cuidado com a moradia, cuidado com as relações, né, hã, cuidado com esse ambiente afetivo, com as relações afetivas, né. E esse processo de mudança, né, ele vai se dando, sempre com essa pulsação, com esse retrocesso, né. Então por isso que a regularidade de biodança também é super importante, porque semanalmente eu vou lá e me conecto, né, com essa orientação que ela é orgânica. Me conecto com essa orientação, primordial, e daí eu tenho referências dentro de mim de como eu eu necessito mais do que eu quero, né, porque às vezes o quero é muito mental, mas eu contato com a necessidade, o que que eu necessito
para ser um ser integrado, feliz e saudável. Então, também, né, esse processo regressivo, ele tem, né, um ponto de vista que é existencial. A gente falou bastante da questão orgânica, né, então, de fato, existe uma renovação orgânica, mas também a vivência, né, que conduz a esse estado de entrega, ela é uma vivência que tem uma base afetiva muito grande. A gente sabe que para gerar esse tipo de vivência, só existe uma possibilidade: integrar o grupo, né, e que esse grupo seja uma base afetiva. O Rolando Toro, ele dizia, né, que o grupo é matriz do renascimento, né. Então o que que significa isso? Que através do grupo, eu reaprendo algumas funções que são funções originárias da vida, né, e eu tenho essa capacidade de, renovar a minha própria existência, dar um novo sentido à minha existência, né. Então, aquela validação que a gente recebe socialmente, busca eternamente ser validado, né, pelo que a gente faz ou pela nossa capacidade de ter sucesso, né, dentro das estruturas sociais, isso cada vez vai tendo menos valor, né, e mais valor a gente vai dando, para questões muito essenciais e, de certa forma, simples, né, como o valor das relações afetivas, o valor da construção de relações harmônicas, né, o valor de dar limite para situações opressivas, seja elas num nível, de microcosmos ou mesmo em nível de macrocosmos, né, então em nível social, que eu estou tentando dizer, né. Então, existe esse processo de reelaboração existencial, ele existe como um plano que vem junto com essa renovação orgânica, né. Eu não posso nem dizer que ela é algo que vem em segundo plano, eu acho que é algo que vem junto, né, porque à medida que eu vou fazendo essa renovação orgânica, eu vou mudando toda a minha concepção de valores que norteiam minha vida, e vou podendo olhar para minha existência, né, como algo que tem que ser cuidado de uma forma, bem conectada, bem integrada, bem íntegra, né. E isso vai provocando também mudanças, hã, muito importantes, né. E por isso, né, a parte verbal do início dos grupos, né, quando a gente faz um grupo semanal, lá no início a gente sempre conversa um pouco. E à medida que o grupo vai sendo integrado, né, existe, coisas que vão surgir, temas que vão surgir, que as pessoas vão conversar, né. E é importante ter esse espaço de conversa. O objetivo do espaço de conversa não é fazer interpretações ou dar conselhos, tá. Isso é super importante. O facilitador ter claríssimo que o papel dele não é analisar, interpretar o que a pessoa está dizendo e muito menos dar conselho, tá. Mas, sim, é um espaço de troca afetiva, de escuta, né. O aprendizado da escuta, o aprendizado de falar das nossas emoções, e isso pode facilitar muito a integração do grupo, né, e facilitar que a gente possa ter, mais profundas vivências e facilitar também os processos de mudança que existem a partir do próprio processo de biodança. Quando eu tenho um lugar para falar, né, daquilo que eu estou experienciando e dos impactos disso dentro da minha existência. Obviamente, quando isso
passa por processos muito fortes de câmbio, de mudança, né, e que são muito radicais, e a pessoa se encontra num estado onde ela sente que não tem estrutura suficiente para arcar com todas essas mudanças, pode acontecer. Pode ser que seja necessário também o apoio de um psicólogo para fazer uma psicoterapia, tá. Mas, não é algo que é sempre necessário em biodança, né. A maioria das vezes, o próprio processo de escuta e de integração do grupo, ele é o suficiente, né, para que a gente possa se sentir seguro e acolhido nesse processo. Em alguns momentos, também, né, pode ter um processo de escuta, mais personalizado do facilitador com o participante do grupo. Esse processo de escuta, ele é pontual, tá, ele não pode se dar, não, uma vez por semana eu vou encontrar com a pessoa para ajudar ela a elaborar o que está acontecendo. Não, daí precisa um psicólogo, tá. E se o facilitador não é psicólogo, melhor ele não se meter a fazer isso, certo? Agora, porque tem uma técnica, tem uma metodologia, senão a gente vai cair em erros, a pessoa não vai saber lidar com a projeção, né, ou seja, a transferência contra a transferência, que são fatores psicológicos importantes dentro dessas relações, tá. Então não vai saber lidar com isso, vai meter o pé pelas mãos e não vai dar certo, tá. Então não é para ficar conversando toda semana com a mesma pessoa, mas pontualmente, você eu, uma vez por semestre, você conversar com seus alunos em particular, entender melhor o processo, poder, que a pessoa se sinta segura de que tu sabe o que está acontecendo com ela, que ela sinta que tu tem um real interesse sobre o que está acontecendo, né. Então pode ser uma coisa bem bonita, tá, bem legal de acontecer. Então, dentro desses processos, né, hã, regressivos, existe uma importância muito grande do contato e da carícia, né. Então, o contato e a carícia, eles têm que ser construídos progressivamente no grupo, e agora o próximo encontro que a gente vai trabalhar precisamente sobre contato e carícia, né, então vamos aprofundar bastante esse conhecimento, mas já sabendo e já antecipando o nosso próximo encontro, né, hã, o contato e a carícia tem muita importância e muito significado dentro dos processos regressivos, né. Muitos dos processos regressivos, eles são induzidos por contato e carícia. Então, por quê? Porque a carícia nos promove essa sensibilização, né, que permite eu ir dissolvendo as minhas tensões musculares, né, e também na carícia a gente tem uma comunicação, e é isso que eu quero hoje a gente estava falando sobre a questão vivencial, né, do nosso encontro vivencial, então depende de como a gente movimenta, como a gente se coloca dentro das carícias, né, elas podem se tornar algo desagradável e algo que acaba sendo invasor, né. Então, é importante a gente trabalhar a carícia de forma progressiva e também entender que existem muitas formas de fazer a carícia, e que essa carícia então, ela passa a não ser algo invasor, né, mas passa a ser algo que me ajuda na sensação de pertencimento, na sensação de ser amado, né. Então o toque ele pode comunicar invasão e abuso, mas ele também pode, depende de como ele é feito, né, ele pode comunicar aceitação, amor, acolhimento. Então, isso tudo a gente trabalha com a forma como a gente faz a carícia, é super importante ver que acariciar não é esfregar as mãos no corpo de outra pessoa, não é isso, né. Acariciar é uma linguagem sutil e que tem que ser muito elaborada, existe um código, existe um alfabeto, a gente tem que aprender a fazer isso, né.
aprender, porque o corpo do outro, né, o qual a gente acaricia, não é um objeto. Quando a gente está acariciando uma pessoa, né, a gente está tocando em algo muito íntimo e que tem a ver com algo muito profundo, né. Eu acho que devido às dissociações que a nossa cultura constrói, né, desde lá da época antiga, né, que é essa dissociação entre corpo e alma, no sentido de que o corpo é algo desprestigiado e a alma é essa coisa sublime, né, que é um que é uma coisa que a gente se a gente vai ver bem, a gente não acha em lugar nenhum, né, mas ela é algo que está dentro dessa caixinha que se libera quando a morte acontece, né. Então essa visão é uma visão bem dissociativa, né, e ela conduz muito essa visão utilitária do corpo, né, e quando a gente toca e acaricia o corpo, então parece uma coisa de um pecado horroroso, né, porque como que eu vou tocar esse pedaço de carne que contém a alma, né. E daí a nossa visão tem que superar completamente esse paradigma, tá, que é horrível, né, e que conduz a uma dissociação profunda, né. Então, assim, como é que a gente pode entender o fenômeno da alma dentro da questão da corporeidade, né. Então, eh, eu gosto muito da palavra alma, né, ou mesmo também outra palavra que a gente pode em algum outro momento discutir, que é espírito, né, mas eu acho que alma e espírito são vivências, né, são vivências profundas, né, pertencem a uma dimensão vivencial. Hum. Então, na realidade, a alma é a nossa experiência de contato profundo com a gente mesmo, né. E a alma é completamente corpo, né, porque esse contato com a gente mesmo, ele não existe, né, se a gente não tem essa corporeidade, né. Então, ah ah, corpo e alma são coisas juntas, né, então quando a gente está tocando, uma pessoa num nível de cuidado e sacralidade e beleza, a gente está tocando corpo e alma, por isso que a gente não chama em biodança de corpo, mas sim corporeidade, né, porque na realidade existe essa união, a a nossa essa experiência de aprofundamento, né, de entrar em algo muito profundo a partir da carícia, ela pode se revelar ou pode se falar a partir dessa palavra alma. É uma experiência de entrar em contato profundo com a gente mesmo, entrar em algo muito uma viagem lá muito profunda, a essência do meu ser, né. E a gente está aqui falando em palavras sempre muito contraditórias e muito discutidas, como essência, como alma, como espírito e tudo mais, né. Mas eu acredito, né, que isso tudo, dentro de uma leitura de biodança, são todas formas de falar de vivências que têm a ver com a nossa presença aqui nesse planeta, né. Da mesma forma, o espírito como contato com essa força cósmica, né. Reguladora cósmica, o nosso consciente vital. Então, para a gente poder, né, entrar profundamente nessa vivência, né, que é a vivência da regressão, uma coisa a gente tem que cuidar, muito importante, eu falei bastante do grupo, né, que o grupo ele tem que ser acolhedor, a gente tem que construir um acolhimento de grupo. Mas também, né, a sala, o ambiente físico tem que ser muito seguro e confortável, né. Então se as pessoas se sentem expostas, né, ou sentem que o ambiente é desagradável, que o ambiente não é confortável, que o ambiente elas têm algum risco naquele ambiente, de exposição ou de entrada de pessoas, ou ambientes onde circula muita gente, etcétera, são ambientes desfavoráveis para o tipo de trabalho que a gente faz e possivelmente, né,
a gente não consiga níveis nem um pouco profundos de regressão e de renovação orgânica. Tá? E é claro que quando a gente busca fazer um grupo semanal de biodança, desses que as pessoas vêm e para encontrar, né, fazer biodança, a pessoa quer fazer biodança e coisas, então, esse tipo de grupo, geralmente, a gente já procura uma sala apropriada e tudo. Mas quando se faz o trabalho institucional, né, às vezes isso é bem complicado, tá. Então, assim, porque às vezes as instituições não conseguem entender, né, que a gente necessita de privacidade, a gente necessita de acolhimento, isso não passa pelo código de algumas instituições, né. E daí existe situações difíceis, tá. É claro que às vezes vale a gente fazer mesmo um trabalho um pouco mais superficial, porque não tem essas condições adequadas plenas, né. Mas, de qualquer forma, é bom reforçar que o trabalho pleno, bem feito, ele vai se dar nessas condições. Então, se vocês vão fazer um trabalho institucional, procurem conversar o máximo possível com as pessoas que estão contratando vocês, né, para que realmente deem essas condições. Porque se elas não derem, elas vão contratar vocês e vocês não vão poder fazer um trabalho plenamente adequado, né. E aqui eu também chamo atenção, porque eu já trabalhei em muitas instituições, né, que às vezes a gente é contratado dentro do trabalho de biodança, como se a gente fosse fazer mais uma, lá sei eu, uma coisinha para passar o tempo das pessoas, né, é tratado desse jeito. E daí, hã, assim, eu já passei por momentos, assim, de muita desqualificação no meu trabalho, né, dentro de instituições, lá sei eu, porque a equipe, né, às vezes aquela pessoa que está te contratando, ela entende da importância do trabalho e ela entende que é necessário um ambiente adequado, mas, ela não consegue comunicar a equipe que está naquela instituição, e daí a gente tem pessoas, lá sei eu, que abrem a porta e entram, né. Eu me lembro que eu tinha uma instituição psiquiátrica, né, que eu trabalhava, que assim, toda vez que eu começava a trabalhar, o faxineiro resolvia que ele tinha que fazer faxina naquela sala, né. E daí eu digo: "Olha, por favor, agora não dá, é depois, né. Se tu quiser entrar na roda e dançar com a gente, não tem problema, mas tu não vai fazer faxina agora". "Ah, mas é o meu horário de fazer faxina". Então, assim, eh, são situações desagradáveis, né, e que a gente acaba tendo que dar limite, e isso altera o grupo na hora, né, imagina, tô com um grupo de pessoas que têm um mal-estar psíquico, e daí eu tenho que ficar brigando com o faxineiro, né. Isso eu tô trazendo como um exemplo, né. Então, o que que significa isso? Que não foi que houve um 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 acerto entre a pessoa que me contratou e a pess e que acreditava no trabalho, né, mas ela não conseguiu comunicar a importância que ela viu no trabalho para a equipe dela. E daí a equipe queria passar por cima do trabalho o tempo todo, né, desqualificando, eu me sentia realmente desqualificada nesses momentos. Quando isso não acontece também, né, já me aconteceu também, de uma pessoa da equipe me contratar, ela ser uma terapeuta, um fisioterapeuta, um 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 enfermeiro, né, que te contrata, porque ele vê dentro do trabalho dele naquela instituição, que é importante o trabalho, ele qualifica, ele cria as condições, ele consegue falar com a equipe toda colabora, mas ele tem uma chefia que não não consegue qualificar e não consegue ver importância no trabalho. E daí essa chefia vem nos momentos mais inadequados e interfere no trabalho, já me aconteceu isso também. Tá? Então, eu acho que essa questão do ambiente, ela é mais complicada quando a gente está em instituições, tá? Mas de qualquer forma, eu acho que é importante vocês levarem em conta isso. Existem muitos colegas que passam, por exemplo, que vão fazer trabalhos, consegue uma sala numa academia, né, daí parece tudo lindo, maravilhoso, mas daí de repente
as pessoas, abrem a porta a todo tempo, né. Hã, por exemplo, eu trabalho em uma cidade lá na Itália, né, que, que eu pedi para trocar de sala, para poder fazer trabalhos mais profundos, uma sala maravilhosa, né, mas é dentro de uma academia. E daí eles, em determinado momento, fecham a porta de entrada, e as pessoas que estão fazendo lá musculação têm que passar dentro da sala onde eu estou trabalhando para, hã, para sair. E essas pessoas não passam, assim, com todo o respeito, pedindo licença. Não, elas estão falando no celular e elas passam falando no celular. Então, assim, eu digo: "Não, não posso trabalhar mais aqui, por favor", mesmo que a sala seja belíssima, mesmo que ela seja super adequada, não tenho como fazer um trabalho adequado nessa situação, tá. Então, são coisas que a gente encontra, né, e que é muito importante a gente ter clareza de que o grupo tem que ser muito bem, ter um ambiente que realmente favoreça o trabalho. Se o ambiente é muito frio, muito desconfortável, muito agressivo, a gente não vai conseguir ter efeito no trabalho, tá. E aqui incluo um outro dado que é super importante também, tá. Vocês avaliarem, e às vezes, eu vejo que o facilitador, já me aconteceu de facilitadores me contratarem para dar aula em algum lugar, né, e daí eu vejo: "Mas como é que essa pessoa consegue dar aula aqui?", tá. Que é o aparelho de som. Tá? O aparelho de som tem que ser de muito boa qualidade, né. É o aparelho de som que nos induz à vivência. Então, vocês estarem numa sala que não tem um bom aparelho de som, vai prejudicar profundamente o trabalho. E isso eu estou falando para vocês, porque já me aconteceu de eu trabalhar no aparelho de som que uma pessoa trabalha semanalmente. E eu senti: "Pá, mas eu não consigo trabalhar direito com essa potência de som, eu não consigo trabalhar, direito com esse cabo que está fazendo ruído", né, às vezes não é o aparelho, é o cabo. Então todas essas coisas têm que ser super bem vistas, né, para gerar, esse ambiente seguro e confortável. Em lugares, por exemplo, que a gente tem frio, né, como é o caso aqui do sul do Brasil, agora a gente está no maior calorão, mas no inverno é frio, a gente não tem calefação, né, na maioria dos lugares. Então, hã, a gente precisa de uma estrutura de chão, né. Então vai fazer grupos que os grupos vão, se deitar no chão e coisa, tem que ter uma estrutura ou de colchonetes ou de cobertores. Se a pessoa está regressiva e ela entra em contato com o chão frio, ela adoece, ela vai ficar doente, tá. Então a gente precisa, ter, uma estrutura para poder acolher as pessoas no chão, quando está muito frio. Então tudo isso tem que ser pensado, tá bom? Então, e claro, obviamente, um grupo que esteja integrado. Quanto mais integrado é o grupo, mais a gente vai poder gerar vivências profundas, né. Então, às vezes, o facilitador fica muito ansioso, né, para ter sempre muitas pessoas participando no grupo. Hum. Então, porque eu entendo isso perfeitamente, porque os grupos que são maiores, eles são mais fáceis de trabalhar, tá. Eles também te dão uma viabilidade econômica, né, porque quando a gente tem grupos pequenos, às vezes a gente está pagando para trabalhar, né, pessoal, para pagar estrutura e tudo, a gente paga para trabalhar, fora como, disse a colega hoje, fora o investimento que a gente faz na formação e tudo, então o grupo é pequeno, ele começa a se inviabilizar economicamente, né. Mas é legal a gente ter um tipo de estrutura, né, que permita que a gente vá deixando crescer o grupo, mas que não tenha, toda vez um grupo novo, tá. Porque o que que acontece, se toda vez eu tiver um grupo novo, nunca vai aprofundar o trabalho. Então, eu acho que
é legal a forma, eu já trabalhei de 1000 formas, né, fazendo uma aula aberta por mês, fazendo, lá sei eu, coisas para entrar bastante gente, uma publicidade, não sei, tá. Mas eu acho que a forma mais eficaz, tá, que eu sinto mais eficaz, é, ir deixando entrar pessoas um pouco a conta-gotas, né. Então, assim, a gente está com, lá sei eu, com um grupo base de 6 pessoas, né, conseguiu até formar esse grupo base de 5, 6 pessoas, pessoal, tem que ir trabalhando e trabalhando e deixando o grupo renovar livremente, porque senão a gente nunca consegue formar o grupo base de 5, 6 pessoas, tá. Formando esse grupo de base de 5, 6 pessoas que entendem a importância do trabalho e que estão querendo aprofundar e começam a desenvolver um laço afetivo, daí é legal a gente poder ir convidando paulatinamente, então pode ter nesse processo, tá, uma ou 2 pessoas por vez que estão indo lá experimentar, e é importante a gente trabalhar com aquilo que eu chamei hoje, né, que eu não sei como chamar em biodança, mas esse subtexto, né, essa conseguir trabalhar em 2 planos, um que atinja o grupo num aprofundamento, mas que nas consignas e na proposta, eu consiga também atingir quem está começando, tá. É uma forma de trabalhar que tu trabalha em 2 níveis ao mesmo tempo. Eu enxergo o grupo que necessita aprofundar e o grupo que precisa integrar essa nova pessoa, esse processo de integração dessa nova pessoa. Então, sempre dentro desses processos tem que se trabalhar muito o acolhimento da nova pessoa, tá. O grupo muitas vezes no processo grupal existe um momento onde as pessoas entendem aquela pessoa que está entrando, tá, porque está mal conduzido o processo, entende aquela pessoa como que está entrando como alguém que vai prejudicar o aprofundamento do grupo, tá. E daí o acolhimento daquela pessoa passa a não ser o ideal. A pessoa não é bem recebida, ela não se sente acolhida pelo grupo, tá. E daí o que acontece é que a pessoa não fica, porque ela não sente o ambiente favorável, tá. Hã, por outro lado, tá, eu já vi, já me aconteceu muito isso, os meus grupos, acho que eles sempre foram muito acolhedores. Eu, ao menos, sinto que essa é uma característica dos grupos que eu conduzi e da minha própria forma de ser, eu busco acolher as pessoas. Mas, às vezes, esse acolhimento, a gente tem que saber modular, porque às vezes é exagerado, né. Então a pessoa chega lá a primeira vez, daí as pessoas dão uma atenção, que é uma atenção que passa a ser exagerada. Vai lá, abraça, pergunta, é um e outro, e fala maravilhas da biodança e não sei o quê, a pessoa diz: "Mas que gente mais doida é essa, né?". E daí acaba não ficando por isso também. Então, isso tem que ser modulado, né. A gente tem que saber acolher sem super proteger a pessoa. Acolher para que ela possa fazer essa experiência se sentindo protegida, sem sentir que estão enfiando goela abaixo alguma coisa dela, né. Porque às vezes a gente acha que é tão bom, tão maravilhoso, e a gente quer tanto que a pessoa entre, que a gente exagera na dose, né. Então tem de tudo, pessoal, tem desde a resistência, que é entre pessoas novas, até o exagero no acolhimento, né. Então isso tudo tem que ser modulado, e a gente tem que saber ajudar o grupo a fazer essa modulação, né, as pessoas não são obrigadas a saber, né. E depois eu acho que um fenômeno bem interessante a gente poder pensar dentro da questão da regressão é a reparentalização, né. Então, à medida que o grupo está integrado, que o ambiente é acolhedor, que existe uma boa relação de escuta, uma boa, sensação de acolhimento, essa sensação de acolhimento, né, essa sensação de ser recebido, para quando a pessoa consegue a gente consegue modular isso de forma que realmente a pessoa sinta isso, que pode entrar, que pode fazer parte, né, quando passa essa primeira fase, que eu acho que é uma fase crítica, né, onde a pessoa vê: "Posso confiar ou não? Quero estar aqui ou não?".
pessoa decide: "Não, aqui é o meu lugar, eu quero estar aqui". Então, daí a gente passa por um segundo momento, onde, essa pessoa muitas vezes vai viver coisas no grupo, em nível de acolhimento, em nível de, possibilidade afetiva e de comunicação, que ela nunca viveu na vida, tá, algumas pessoas, né. Outras vai ter uma coisa de acolhimento, mas a pessoa já conhece essa linguagem, porque teve uma coisa mais estruturada na sua infância, né. Mas, algumas vezes ela não teve essa oportunidade, né. Então isso vai fazer com que, aos poucos, né, lá no processo de memória que a gente estava falando ontem, com a questão dos momentos estruturantes, né, eu comece a, primeiro, ter experiências afetivas que vão mudando a minha relação comigo mesmo e vão mudando também a minha percepção das relações afetivas e das possibilidades das relações afetivas, tá. Então, o primeiro processo, a primeira camada de mudança, ela se dá nesse nível. Mas existe uma segunda camada que é mais profunda ao longo desse processo, onde ela passa a olhar para o próprio passado e para as suas lembranças, né, e vai começando a ter um outro olhar sobre aquilo que ela viveu. Porque o que que acontece? Quando a gente tem vivências muito traumáticas na infância, essas vivências estão muito em carne viva, né, na nossa recordação, existe um processo muito forte de raiva, né. A pessoa tem uma coisa de raiva, de desconfiança muito profunda. Obviamente que essas emoções, como raiva, tristeza, quando elas estão cronificadas, né, elas têm uma conotação muito potente em nível orgânico e nível de estilo de vida da pessoa, né, porque ela passa a ter uma vida muito pautada por essas emoções têm um uma fisiologia dessas emoções, né, então, quando elas se transformam em sentimentos, né, elas são recorrentes, recorrentes, e eu volto para isso o tempo todo, né, isso começa a pautar toda a minha existência, né, e eu passo a ver o mundo, né, a partir desse olhar que está cheio de rancor, de ódio, de tristeza, de uma sensação de ter sido vítima de alguma situação terrível, né. Isso não quer dizer que a pessoa não foi vítima de uma situação terrível. Muitas vezes ela foi realmente vítima de uma situação terrível, né. Mas a sensação que a pessoa vai tendo ao longo do processo, quando ela vai, podendo ter outros referenciais, ela vai construindo outros referenciais afetivos e de relação. Numa segunda camada de construção disso, ela vai começar a olhar para a própria existência, a olhar para essas coisas que foram traumáticas de uma outra forma, né. Ela vai começar a entender estender outros olhares para esses fatos, né, e vai conseguir, ter outro nível de compreensão disso. O final disso, né, é a capacidade de perdoar alguns fatos, né, e algumas pessoas, sendo que esse perdoar, né, essa palavra perdoar é algo que deve ser esclarecido para a gente não incorrer em erros e em riscos também, né. Então, o perdoar não significa deixar a pessoa fazer mal a vocês de novo, tá. Perdoar não tem nada a ver com isso. Quando a gente perdoa mais a gente mesmo que a pessoa, né. Ou seja, eu paro de nutrir essas emoções, esses sentimentos, que de tristeza, de raiva, de ódio, de vingança, no confronto àquela pessoa. Eu paro de nutrir isso, por quê? Porque isso me faz super mal, não faz mal para a pessoa, faz para mim, né. Se eu estou nutrindo esse tipo de sentimento, isso faz mal para mim e não para a pessoa, tá. Então,
esse entendimento de que eu tenho que me desapegar disso é o perdão, né. É o desapego dessa desse nutrir essas emoções, né, que se transformam em sentimentos e que eu vou recorrentemente pensando nisso e nutrindo essa raiva, nutrindo esse rancor, realimentando isso. Então, esse perdão tem a ver com parar de alimentar isso, né, e começar a dar foco a outras coisas na nossa vida, as memórias positivas. Por isso que a gente viu, né, o momentos estruturantes ontem, tá, para chegar aqui na reparentalização. Tá bom, pessoal, então é muito importante, porque os processos regressivos, eles vão dar o referencial, né, vivencial para que a gente possa fazer o processo de reparentalização. Eles dão a estrutura vivencial que faltou para a pessoa, né, e para ela poder desapegar e ter outros referenciais. Quando a gente só tem um referencial na vida, é difícil de se desapegar dele, né. Agora, quando eu começo a construir outros referenciais e ver que outros referenciais me fazem muito melhor, eu posso desapegar desse sentimento e deixar ele ir embora, né, ele ir embora. E isso eu considero que é o perdão, tá. E muitas vezes dentro de uma visão, assim, judaico-cristã, né, dê outra face de novo e dê outra face, né. Assim, se a gente entender, claro que essa coisa da outra face tem 1000 interpretações, né, mas se a gente entender o dar outra face, que é uma das interpretações possíveis, significa a gente repetir a experiência, né, daí é complicado, tá, porque daí é incorrer em alguma coisa que nos traz um profundo risco.